a minha missão é fazer com que você faça arte com as mãos. Sejam bem-vindos ao meu canal. Caso você não seja inscrito, já se inscreve aqui embaixo no botãozinho vermelho e ative também o sininho para você ser notificado. E não se esqueça de deixar aquele like maroto para ajudar o canal da irmã a crescer cada vez mais e que mais pessoas possam fazer arte com as mãos. Hoje nesse vídeo eu vou ensinar pra vocês a turminha fazendinha, que é essa turminha que tá aqui no cantinho. Esse modelinho aqui, né, desses bichinhos, é bem famoso lá no Pinterest, que é de uma ilustradora, a mesma que fez esses desenhos aqui do Safari. Então, o canal, né, eu consegui a autorização, eu comprei a licença comercial para que você possa fazer as peças, né, confeccionar a turminha com o molde que eu fiz e você vai poder vender e comercializar o seu artesanato, tá bom? Então podem ficar tranquilas, todas as informações importantes desse projeto tá lá no molde, aqui embaixo, que você vai ter acesso ao tamanho, você vai ter acesso à média de preço que você pode vender, lista de material, tudinho lá no molde. E vamos agora então pro passo a passo! Comecei pela vaquinha, esse é o fuço, que é a primeira parte que você começa a preparar quando for fazer a vaquinha, tá bom? Então, ó, risquei em toda a volta, depois fiz o vazado da boquinha, que é super simples, é só dobrar a beiradinha do molde e cortar seguindo o formato da boquinha, né? Que é essa meia lua. Depois risquei no vazado, o cantinho da boca eu marquei na mão livre, que não tem mistério, né? Que é só fazer uma outra meia lua menorzinha. O nariz, que é só furar com a agulha, depois pintar com a ponta da caneta e ligar os pontos. Logo em seguida, eu cortei toda essa volta do risco. Eu usei também a caneta que apaga com calor, que ela tem esse benefício da gente não se preocupar com os sujinhos, né, da caneta, que depois, quando passa o ferro, o calor do ferro, o risco ele sai todinho. A parte da cabeça, eu comecei riscando as sobrancelhas, depois vim com a mancha, me baseando pelo próprio formato do molde para colar certinho e não ficar torto. Então eu colei ali. Depois passei um pinguinho de cola nas laterais do fuço para não atrapalhar na hora que eu for fazer a costura. E depois colei as orelhinhas seguindo também a marcação do molde. Fiz o ponto atrás na boquinha e para fazer esse bordado eu utilizei 4 fios da linha comum na cor preta e aí eu fiz esse bordado na boquinha e na sobrancelha. Reparem que ficou marcado, porém delicado ao mesmo tempo. Logo em seguida eu peguei 2 fios da linha rosa, né, que é da mesma cor do feltro, e fiz esse caseado de união, que tem um vídeo aqui no canal detalhado sobre todos os pontinhos caseados, que eu recomendo você assistir depois que assistir esse vídeo, tá bom? Que se chama Truques de Caseado. Depois eu passei lá pro fuço, que é só fazer o X e prontinho. Após todos os detalhes colados e os bordados feitos, é hora de casear toda a volta dessa cabeça. Peguei a parte de trás, que é a parte branca, com as orelhas, né, que eu já havia colado anteriormente, e eu não mostrei como eu fiz a colagem dessa orelha, mas é só passar um pinguinho de cola na beiradinha para não atrapalhar esse caseado, que é o caseado entre partes, para que esse caseado ele fique íntegro e a orelha fique embutida dentro desse caseado, tá? E aí eu fui caseando em toda a borda, respeitando a cor do feltro. Então eu fui trocando a linha de acordo com o tom do feltro e aí eu fui fazendo todo esse processo até finalizar o caseado. Deixei uma abertura na parte de baixo, nesse queixinho, para poder fazer o enchimento. E o enchimento não tem mistério, não precisam ficar com medo, é só introduzir a fibra até a cabecinha ficar bem cheinha, sem aquele aspecto frouxo, né, que eu vejo alguns trabalhos assim, mas o segredo é não economizar na fibra siliconada. E o acabamento
por onde você faz o enchimento também, ele é muito importante, porque se você não tomar cuidado nesse pequeno detalhe, a beleza da peça, ela não vai ficar completa, né? Então, faço o arremate no último pontinho do caseado, perco a linha lá por dentro, né, para poder não acontecer desse caseado se desprender. E aí eu vou apertando a fibra para poder ela ficar sentadinha lá dentro. Uso também o calor do ferro na temperatura lã, que esse meu ferro ele tem essa temperatura, né, dos testes que eu fiz, e não queima, eu posso passar e não acontece nenhum tipo de acidente. E passo também o fogo do isqueiro. E chegou a hora do desafio! Desafio você, mulher, a esgarçar o feltro e dar um toque especial no seu trabalho. Eu fui lá na minha cozinha, peguei todo o utensílio com a ponta redondinha, pode ser pincel, pode ser tampa de cola, no caso esse que eu tô usando, né, que é esse biquinho bem fininho. E então eu fui lá no ponto que tá no molde e esgarcei. Mas nesse momento você precisa colocar força de forma delicada para não esgarçar muito. É só uma protuberância até você sentir que ficou tudo da mesma altura. E aí depois que você conseguiu a profundidade, preencha com cola quente. E aí depois eu peguei a parte de trás do molde, posicionei ali no meio, cortei em toda a volta, depois fiz o caseado e para fazer o enchimento eu dei um piquezinho ali na parte de trás, fazendo a abertura para poder introduzir toda a fibra. E aí aquele mesmo esquema que eu falei para vocês, enchimento, depois ferro de passar e logo em seguida o fogo do isqueiro para tirar toda e qualquer fibra eriçada. E continuei fazendo a montagem. Nessa coleção Fazendinha, eu decidi fazer diferente da coleção Safari, que eu fiz sem aprofundamento, né, dos olhos, fiz tudo em feltro. Nessa coleção eu decidi usar os olhos de meia pérola e as bochechinhas de botão. Então lá no vídeo do Safari você vai ver essa opção fazendo sem meia pérola, tá? Então se você ainda não assistiu o vídeo da coleção Safari, corre lá que tá muito legal. Em todos os bichinhos desse vídeo eu fiz o processo de afundamento dos olhos para poder a meia pérola encaixar certinha, mas muito cuidado que cada bichinho tem um momento certo de afundar os olhos, tá? E então fui colando todos os detalhes. Esses são os chifres, que é o feltro dublado, que é só colar o feltro uma parte na outra com cola de silicone líquida ou usar também o papel termocolante, aí fica a seu critério. E depois fiz esses detalhes com essa canetinha permanente na cor laranja, dando os detalhes iguaizinhos à inspiração. Depois de todas as partes prontas, como corpinho, bracinhos, perninhas, no rabinho eu utilizei a termolina caseira, igual eu mostrei lá no vídeo do Safari, para deixar ele durinho desse jeito. Então, como é o mesmo processo, eu acabei não mostrando aqui. Depois corre lá para poder conferir. Fiz a marcação do pescoço, me baseando pela própria largura dele. Depois fui abrindo com a tesoura o espaço lá dentro da fibra, com cuidado para não cortar a linha do afundamento dos olhos. E daí é só encaixar para poder ir encontrando todo o posicionamento do corpinho. Depois é só colar. Não precisa passar nenhum tipo de costura, porque isso vai otimizar o seu tempo de produção. E eu gosto, antes de colar toda e qualquer parte da peça, eu gosto de montar com os alfinetes, assim como eu fiz com a cabeça, com as tetinhas, e eu vou encaixando tudo no seu devido lugar, depois é só colar com cola quente. E vocês lembram do afundamento dos olhos que eu falei sobre o disfarce? É exatamente esse, ó. Eu vou pegando todas as fibrinhas da mesma cor do feltro, formo uma bolinha para poder colar
lá naquele afundamento, né, que fica com esse furinho que me incomoda um pouco, mas é só preencher com fibra que fica um disfarce bem legal. O rabinho eu posicionei ele bem aparente na parte da frente e aí depois que eu achei a posição certinha, fiz uma abertura, enfiei a pontinha do rabinho e depois passei um pinguinho de cola unindo o corpo a ele. E fiz um sombreado na parte de baixo das tetinhas, dando um tchan, e olhem só que vaquinha mais fofa! E nesse momento, sejam bem-vindos à loja Casa dos Anjos, onde todos os recortes de feltro a laser acontecem. Essa é uma forma de mostrar para vocês como que funciona todo recorte de feltro a laser que eu tanto falo aqui para vocês. E eu vou deixar o link da loja aqui na descrição do vídeo para você ir conhecer e experimentar todos os recortes dos moldes aqui do canal. E eu recomendo de verdade essa modalidade que traz agilidade, praticidade na hora que você for fazer o seu artesanato. Vem para Casa dos Anjos! E vamos para o passo a passo da ovelhinha. Já fiz os processos da colagem dessa parte frontal da cabeça, fiz os bordados das sobrancelhas e da boquinha, assim como eu mostrei na vaquinha. Fiz o caseado em toda a volta, o enchimento, os processos eles se repetem muito, né? Então eu vou otimizar aqui o tempo e mostrar somente as partes importantes. E depois que eu preparei a cabeça e o corpinho, é hora de montar todo o detalhe desse corpo, que é a lã da ovelha. E eu usei, sabe o quê? Fibra siliconada, isso mesmo que vocês estão vendo. Eu fui pegando vários chumacinhos de fibra para compactar todas elas. Eu fui fazendo essas cobrinhas com a palma da mão mesmo. E a dica é quanto mais finas as cobrinhas, melhor, tá? Então depois que eu fiz as cobrinhas, eu peguei em uma das pontas e fui fazendo esse caracol, como eu mostro no vídeo. Daí é só ir segurando, não precisa passar cola nesse momento, é só mesmo ir segurando, enrolando, fazendo esse rococozinho até chegar na outra pontinha. Aí sim você passa a cola. Eu tô usando a cola quente para poder agilizar o processo. E depois que eu colei a pontinha, eu vim refilando toda a fibra que ficou eriçada. E depois passei o fogo do isqueiro, selando mais ainda para poder ficar desse jeitinho. Gente, fica muito fofinho e ao mesmo tempo não fica eriçado. E aí, uma outra dica também para você fazer o rococozinho mais rápido é fazer na mesa. No caso, eu tô usando um emborrachado, que é o EVA, que aí a fibra ela não fica escorregando, tá? Então você pode testar aí também no EVA, que vai ficar muito bom. E aí, o processo é o mesmo, eu fiz várias tirinhas de vários tamanhos para dar uma textura nessa lã, né? Ficar com vários tamanhos. E aí depois é só enrolar todas elas, fazendo o processo que eu já mostrei, vários rococozinhos, para seguir a montagem da colagem, na verdade, desses rococozinhos no corpo e na cabecinha. Primeiro passo, antes de você colar todos os rococozinhos, é alfinetar, tá? Então, primeira coisa que eu fiz foi montar o mosaico, né, e ir posicionando com o alfinete para depois colar. E eu fiz vários tamanhos diferentes, tamanho pequeno, médio e grande, para poder facilitar essa montagem do mosaico. E comente aqui abaixo o que você achou desse truque de usar a fibra siliconada como um acabamento. Quem imaginou que a fibra que fica dentro da peça poderia ficar também fora, dando um charme a mais no resultado final do trabalho? Fiz a montagem do pescocinho junto com a cabeça, igual eu mostrei lá na vaquinha.
para aí sim continuar colando os rococozinhos. Não colei ainda na parte da frente, tá? Só colei na parte de trás. E eu não colei os disquinhos na parte da frente ainda, porque eu precisei fazer primeiro os bracinhos, as patinhas dianteiras, né? Então eu fiz a colagem do casco nos bracinhos, caseei, fiz o enchimento. E o enchimento nesses bracinhos eu gosto de fazer pela parte interna, que assim o caseado nas laterais de toda a bordinha fica de forma uniforme, né? Daí fiz as orelhinhas, que é 2 vezes o feltro, caseei em toda a volta, passei esse detalhe na parte interna, que é o giz pastel, para dar uma corzinha. Daí depois eu peguei um pedaço de fibra siliconada um pouco maior e também mais grosso para poder fazer o rabinho. E aí eu fiz do mesmo jeito como eu mostrei, né, fazendo os menores, só que esse ficou bem grandão, ficou um rococózão mesmo. E depois eu colei ali na parte de trás, ficando desse jeito. E depois de colar, eu selei com fogo e o resultado ficou um trabalho muito encantador. Eu quero muito ver as ovelhinhas de vocês sendo feitas desse jeitinho e eu tenho certeza que vocês vão se apaixonar. Agora é a vez do porquinho. Já fiz todo o bordado do rostinho, o caseado em toda a volta da cabeça, o enchimento. Fiz também o corpinho, as patinhas dianteira e traseira, como eu já havia mostrado, né, anteriormente para vocês. Fiz o encaixe da cabeça, marcando com a caneta, fazendo a abertura lá atrás. Usei os alfinetes para me certificar que estava tudo bem. Depois que eu vi que estava na posição que eu gostaria, eu passei a cola lá no buraco e também embaixo do queixo. E por se tratarem de peças pequenas, eu não senti a necessidade de fazer ponto invisível nesses encaixes. Claro que se você aumentar o molde, aí sim você pode fazer o pontinho invisível no pescoço com a cabeça para poder ficar uma peça mais firme. E então colei as patinhas nessa posição. E eu vinquei os olhos depois de encaixar o pescoço, tá? Então, muita atenção nesse momento. Depois, colei as orelhas, passando um pinguinho de cola na beiradinha e colando na cabeça. Colei também os detalhes do rosto, como o fuço, que é 2 vezes o feltro, caseadinho em volta, com os detalhes da narina. O rabicó é só fazer um furinho aí nessa parte de cima, encaixar lá dentro e depois colar viradinho assim pra cima. E olhem só como que ficou bem sapeca. E vamos para o cavalinho. Essa é a crina, que eu dividi o molde em 2 partes. Fiz esse sombreado em toda a bordinha com giz pastel marrom, mas você também pode usar sombra de maquiagem ou até mesmo tinta de tecido, para poder dar uma textura a mais. Depois passei um fiozinho de cola quente e colei na parte de trás do cavalinho. O processo de montagem dessa peça é igual ao da vaca e ficou muito fofinho. E agora vamos para a galinha barra galo, porque eu estava na dúvida se era uma galinha ou galo. Eu achava que era galo, Vicente achava que era galinha. Vicente é o meu filho, tá, gente? Então, comente aqui embaixo o que você acha que é essa peça. Então, eu vou denominá-lo como galo, tá bom? Vamos lá! Fiz a montagem da cabeça com o corpo, depois montei a asa. Vai estar enumerado certinho lá no molde para você ir fazendo a montagem, assim como eu mostro no vídeo, para você não se confundir na hora que for montar a asinha. E esses detalhes eu tive que fazer 2 vezes por ser uma peça frente e verso, né? Então, a asa de um lado tem que ter a asa do outro lado. E assim como na crista, no rabinho, no bico, sempre tendo cuidado para que o lado oposto da peça fique também com o acabamento bem bonito. O pezinho eu cortei 2 vezes o feltro, uma vez papelão, para poder criar essa sola e o galo ficar em pé. Passei um caseadinho em toda a volta,
Fiz as perninhas, que no caso é o molde, né? Esse retângulo. Que aí você vai passando a cola quente e fazendo um charutinho, tá vendo? Que eu vou passando a cola e apertando até chegar no final. Cortei ao meio esse charutinho, formando duas perninhas e colei ali na base do pezinho. E eu fiz isso nos dois pezinhos. Após todas as partes prontas, é hora de montar. Já vinquei os olhos, já colei a meia pérola. Lembrando que essa peça é frente e verso, tá? Então, tudo que você fizer de um lado, você precisa fazer do outro. Colei o biquinho, o gogó. Esse buraquinho aí da fibra siliconada, eu tampei com a própria asa. E aí, para colar os pezinhos, é só passar um pinguinho de cola na base e colar o galinho por cima. E olhem só, gente, que fofinho, ele fica em pé sozinho. E essa peça foi a que eu mais gostei, mesmo tendo essa dúvida se é galo ou galinha. Essa agora é o pintinho. O pintinho já fiz todo o caseado na parte da cabeça, do corpinho. Já encaixei o pescoço, fiz o vincado dos olhos, colei o biquinho, a bochechinha, a crista, como eu acabei de mostrar para vocês. Esse é o pezinho com as perninhas, não tem mistério, é só colar com um pinguinho de cola quente, depois encaixar ali atrás no bumbumzinho, passando um fiozinho de cola para poder segurar todo mundo. E para finalizar, colei o rabinho bem ali atrás. E no desenho original da ilustradora, ele tem uma blusinha, mas eu gostei tanto dele assim, sem roupinha. E foi isso, gente! Espero muito que vocês tenham gostado deste vídeo, de aprender como fazer a turminha fazendinha. Quero muito ver a reprodução de vocês. Se você reproduzir, não esqueça de marcar a hashtag MoniqueEuAprendi, porque eu amo ver o resultado de vocês, tá? E por hoje é só, gente. Muito obrigada a todos. Até o próximo vídeo. Beijo, tchau! Delícia, obrigada. Vamos embora continuar. Vamos embora.